Eu escrevi o livro Graça, o Estereótipo de Cristo, alguns anos atrás, e agora resolvi produzir ele em podcast para vocês. No vídeo anterior, nós já gravamos a introdução do livro. E neste vídeo nós vamos gravar o capítulo número 1, capítulo 1, projeto desde a eternidade, o autor da vida. Antes, porém, você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para ser informado sempre que postarmos novos vídeos. E você que já é inscrito, curta, compartilhe e divulgue para seus amigos em seus grupos nas redes sociais, que você estará nos ajudando na divulgação do nosso trabalho. Ok, gente? Vamos lá então, gravando aí o primeiro capítulo do livro Graça, o Estereótipo de Cristo, livro que eu escrevi há alguns anos atrás e agora resolvi produzir ele em podcast para vocês. No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Um dos grandes enigmas que a comunidade científica ao longo dos anos tem se esforçado para identificar é a questão do tempo e a origem do universo. Para tal, utiliza todas as técnicas e equipamentos tecnológicos possíveis que esteja à sua disposição, apresentando as mais variadas teorias possíveis. O homem, achando-se sábio, termina por iludir a si próprio na tentativa de explicar a origem do universo e do próprio homem. Uma de suas aberrações está na tão propalada teoria da evolução de Charles Darwin, que, por influência predominante da comunidade científica, tem sido imposta como se fosse uma verdade absoluta em nossas instituições de ensino. Porém, a Bíblia Sagrada tem se mantido fiel ao longo dos séculos. E quanto mais a ciência evolui, mais provas dá de que a Bíblia está e sempre esteve com uma razão. É neste manual perfeito, chamado Bíblia Sagrada, encontramos as respostas para muitos questionamentos que têm surgido ao longo dos séculos. Através da descrição bíblica e a confirmação dos fenômenos da própria natureza, obtemos a certeza que existe um ser superior, criador de todo o universo. Existe um Deus eterno e criador da eternidade. Tanto o eterno passado como a eternidade futura é para Deus como apenas mais um dia que está passando. Deus está fora do tempo e tem todo o controle do tempo como alguém que está com um cronômetro na mão. Contudo, o ser humano segue em sua arrogância, pensando ser o Senhor do universo. E em nome do chamado desenvolvimento induzido pelo sabor da ganância, segue produzindo estragos que acabam se voltando contra ele próprio, causando enormes consequências negativas no contexto de seu próprio habitat. O orgulho do ser humano tem sido o veneno induzido por ele próprio para causar a sua própria destruição. Porém, temos uma grande novidade que a Bíblia fala em Eclesiastes 1:9. Diz assim: o que tem sido, isso é o que há de ser, e o que tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Surge então a pergunta: o que há de novo no universo?
Bom, de acordo com o autor de Eclesiastes 1:9, nada. Parece-nos um ciclo linear que está em constante repetição. É como num quebra-cabeça em que o homem, pensando ser um gênio, fica tentando montar e desmontar. Voltamos agora a um cenário inicial, um cenário das origens, lá em Gênesis 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu fico imaginando a qualidade dos frutos produzidos por aquelas árvores viçosas, plantadas em uma terra tão fértil e sem nenhuma contaminação de agrotóxicos. Certamente, o que não faltavam eram variedades de frutos, cada qual com um sabor melhor que o outro. Melhor ainda é que não havia muita disputa pelo consumo e nem necessidade de dispor de dinheiro para a aquisição. Porém, tinha um problema: uma árvore. Aquela era especial e seus frutos eram apenas para serem apreciados e não consumidos. Mas que frutos eram aqueles para serem tão proibidos? Eles eram tão atraentes. E se Eva e Adão comessem só um para experimentar? Aquela árvore tinha que estar logo ali. Mas não existiam tantas outras árvores com deliciosos frutos à disposição de Eva? Pois haviam sim. O problema era um atributo da personalidade humana chamado livre-arbítrio. Deus havia criado o primeiro casal do Éden, sua obra-prima, seres dotados de vontade própria. E o desejo de Deus era que eles prestassem lealdade a Ele por livre e espontânea vontade, e não sob pressão. A árvore então passou a ser um objeto de tentação para o primeiro casal, e sua renúncia era prova de sua fidelidade para com Deus. Porém, com o fracasso de suas escolhas, deu-se início a uma série de consequências desastrosas para o destino da humanidade. A curiosidade do ser humano, o desejo pelo proibido, tem gerado grandes desastres sociais, políticos e espirituais. Podemos ver como fruto da equivocada escolha do primeiro casal, a mesma prática sendo repetida muito tempo depois, apenas em um outro cenário, por um homem que recebeu na Bíblia uma menção especial, conferindo-lhe a honra de ser chamado segundo o coração de Deus. Estou me referindo ao pastor, monarca, poeta, músico e escritor, conhecido como Rei Davi. Davi tinha muitos frutos à sua disposição, inclusive, como é de praxe dos detentores do poder, até mais que o necessário. Porém, havia uma árvore que começou a encher os seus olhos. O resultado do seu desejo foi adultério, homicídio, crise política e decadência familiar. Mesmo com todas as prerrogativas que a Bíblia atribui ao rei Davi, contudo, sua trajetória pessoal retrata a fragilidade do ser humano, independente da posição que ocupe em seu contexto existencial. O apóstolo Paulo resume esta realidade da seguinte maneira: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos capítulo 5 e versículo 12. Então surge
uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. Voltamos agora ao cenário do patriarca Abraão. Um cenário por demais curioso. Imagine uma indústria cerâmica onde a sua linha de produção era imagens de escultura para ser colocado à disposição de uma cultura politeísta entregue à idolatria. Como qualquer interpretação capitalista, é de se imaginar que para o velho Terá, o pai de Abraão, o então empresário do ramo da produção de imagens de escultura, quanto maior a entrega do povo à prática da idolatria, maior seriam os seus lucros. Porém, é em meio a essa estrutura toda de idolatria que Deus escolhe um homem para dar início ao seu projeto de restauração da humanidade. Fazia parte do plano de Deus a criação de uma nova cultura que servisse de protótipo para a idealização de seu plano para libertar o homem da idolatria e conduzi-lo à prática do monoteísmo. Assim, parte Abraão de sua terra para um lugar incerto a fim de transformar-se num instrumento nas mãos de Deus e entrar para a história com o título de pai na fé. Abraão não chegou a visualizar a profundeza desta promessa, que apontava para a vinda de um Redentor, e que a partir de sua descendência daria à terra a oportunidade de uma aproximação da humanidade com seu Criador. A promessa de Deus a Abraão de abençoar todas as famílias da terra era uma sinalização para um futuro onde todas as coisas seriam centradas em Cristo e que traria para a humanidade uma nova dimensão de vida e com sua mensagem inflamada combateria todas as diferenças e preconceitos consequentes do pecado. Era apenas uma questão de tempo e o Verbo divino, o Logos, estaria tomando a forma humana para experimentar a dor e o sofrimento e servir de antídoto para a cura das feridas do corpo e da alma humana. Entre muitas idas e vindas pelo Oriente Médio, a descendência de Abraão aos poucos estaria se constituindo uma nação. É na trajetória de Israel e sua estadia que vai desde o Egito até a Palestina que serve de cenário para grandes acontecimentos que marcariam para sempre não apenas a história de Israel, mas principalmente evidenciaria a promessa de uma nova aliança de Deus com o homem e sua redenção. Através de um relacionamento teocrático com a nação de Israel, Deus apresenta um esboço do seu novo pacto com a sua criatura preferida, o homem, oferecendo como garantia o que ele tinha de melhor no céu, o seu Filho Jesus Cristo. Através da descendência judaica, Deus apresentaria ao mundo o Verbo divino, que, tomando a forma de homem, passaria a vivenciar todas as possíveis dificuldades que um ser humano possa ter e assim consumar sua promessa de justificação através de uma justiça perfeita, onde a culpa do pecado teria o seu preço. Cristo seria o penhor desta dívida através de uma oferta pelo pecado que apontava para a cruz. A cruz serviria de elo para a reconciliação entre Deus e o homem. Com o sacrifício de Cristo na cruz, Deus faria justiça com o homem, não deixando de aplicar a punição pelo pecado, mas
ao mesmo tempo estaria completando o seu ato de justiça, absolvendo o homem do pecado e dando-lhe uma nova oportunidade para voltar a se relacionar com o seu Criador. Com esta decisão, Deus imputa a si próprio todos os méritos pela restauração do homem, mostrando que, se vivemos, é pela graça de Deus e não pelos nossos próprios méritos. Nossa sentença era a morte e não tínhamos nada que pudéssemos oferecer para mudar a situação. Mas Deus, por ato de graça, concedeu a nós uma nova oportunidade na vida. Esta oportunidade foi concedida através de Cristo na cruz, tornando-se o penhor da nossa salvação. É isso aí, este foi então o primeiro capítulo do livro Graça, o Estereótipo de Cristo. Um livro que eu escrevi alguns anos atrás e agora resolvi produzir ele em podcast para vocês aqui no canal. Você que está conosco, obrigado, continue. Nos próximos vídeos estaremos continuando com a narração dos próximos capítulos. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que produzirmos novos vídeos. E você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos, em suas redes sociais, nos ajude na divulgação. Deus abençoe a todos, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.